Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. É importante essa presença para mim. Eu estava falando para ele que é a primeira vez nesse esquema online, né? E eu estou acostumado a dar aulas assim próximas com poucas pessoas, né? Para especialização. Então é sempre uma coisa mais intimista e mais pessoal. E é bom ter vocês aqui para poder olhar no olho assim, né? Então, o tema, como foi da outra vez, é o bruxismo, diagnóstico e tratamento, que é um problema que a gente está enfrentando cada vez mais na clínica. Já há muitos anos eu falo disso, talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas a levantar esse tema aqui no Rio de Janeiro, e eu sou professor de oclusão há mais de 25 anos, quer dizer, a minha área de ação, apesar de ser protesista, ser especialista em prótese, eu tenho essa linha de ensino há mais de 25 anos, inspirado por um mestre que eu tive, que foi o professor Luiz Antônio Soares. A gente começou a dar aula e dali eu fui desenvolvendo. E a gente, na realidade, não tenho como começar essa palestra direto falando do bruxismo propriamente. Eu gosto de falar um pouquinho da função, para fazer uma analogia da função com a parafunção, né, para a gente poder distinguir bem o que é uma coisa e o que é outra. Porque o que existe hoje é uma confusão muito grande das pessoas em relação a como lidar com o paciente que é bruxômano na sua clínica diária. E, normalmente, as pessoas atribuem a procedimentos clínicos à resolução desse problema. E a gente sabe que foge um pouquinho desse caminho para a gente ter sucesso no controle dessa situação parafuncional dos pacientes. Então, eu vou falar um pouquinho só, puxando a brasa para a sardinha da oclusão, né, a importância da gente saber oclusão. Infelizmente, a gente está vivendo um momento, agora eu tenho visto e sentido, né, uma melhora nesse aspecto, com divulgação e até nos congressos de estética, né, e as pessoas já começando muito modestamente a falar de oclusão, quando não se falava absolutamente nada, né? Então houve uma proliferação muito grande e um marketing muito grande em torno da estética, que eu faço, todos nós aqui fazemos, e precisamos estar bem aprimorados para fazer bem feito, fazer os cursos, fazer tudo, mas tem que saber função, né? Se você não sabe como o sistema funciona, como é que o sistema no qual você vai atuar funciona, você vai terminar perdendo seus trabalhos estéticos. E é o que a gente tem visto hoje em dia, né? Não só pela parafunção, por um não diagnóstico precoce da parafunção, mas também por um planejamento funcional equivocado. E aí as pessoas começam a ter problema e não sabem por quê, não é? Então, os cursos hoje, quer dizer, a minha bandeira no ensino sempre foi a oclusão. É dificílimo ensinar a oclusão. Acreditem que é muito difícil, porque para você conseguir público, para conseguir até nos congressos mesmo, que isso seja um tema que atraia, né? A oclusão terminou sendo um tema repelente. Você, inclusive, em vários congressos, não usa esse nome oclusão, não. Muda a palestra, porque aí, se você botar planejamento em reabilitação, aí você engana as pessoas vão lá e você fala de oclusão. Porque, infelizmente, é isso que acontece. Então, para mim, realmente, você saber função, que significa oclusão, que envolve todo o sistema estomatognático, o conhecimento da articulação, o sistema neuromuscular, né? Todo o processo, os dentes, a estrutura em torno, enfim, tudo isso é oclusão, que é uma disciplina dinâmica. Quer dizer, você tem que saber como é que esse sistema vai se comportar para quando você for atuar nele, você saber exatamente o que você está fazendo conscientemente. O Dawson já dizia isso há muito tempo, né, que a oclusão é um conhecimento completo de anatomia, fisiologia, biomecânica das articulações e suas relações com o sistema estomatognático. Então, isso é o que é o sistema que a gente atua. E esse planejamento, ele depende, para ele ser bem feito, desse conhecimento. Uma das questões mais importantes do diagnóstico da parafunção, né, quando você está começando a estruturar o seu planejamento oclusal de um tratamento, seja ele qual for, seja ele de facetas, de coroas, de uma coroa, de resina, ou do que for o trabalho que você for executar. É muito importante você ter um protocolo de análise oclusal do seu paciente, porque esse protocolo vai te definir exatamente que caminho você vai tomar. A partir do momento que você entendeu que aquele sistema é um sistema que tem parafunção,
que você aprendeu a diagnosticar, que o objetivo da minha aula hoje com vocês é dar um checklist clínico da parafunção, para que vocês, quando olharem esses sinais na boca, vocês juntem naquele checklist, falem, opa, peraí, tem isso, tem aquilo, provavelmente esse paciente é um portador de parafunção. Né? E se ele é, a conduta com ele inicial tem que ser totalmente diferente. A abordagem, a explicação, né, o fazer ele tomar consciência do problema é fundamental antes de se iniciar o tratamento. Por isso que não adianta, depois que o paciente se tratou ele todo, perfeitamente, funcionalmente, o seu protético é o melhor do mundo, você é o cara que melhor prepara, melhor molda, usou a melhor cerâmica, e ele começa a quebrar o trabalho depois, aí você diz, sabe o que é? Você está quebrando porque você tem bruxismo. Aí o quadro é completamente diferente do que se você, no início do tratamento, já tiver feito esse diagnóstico e informado ao paciente que ele tem a parafunção. É bem diferente mesmo. Acreditem em mim, e a gente está tendo muito problema, o próprio conselho mesmo, que tem de gente com processo e tal, dentro da área cosmética e estética, é uma loucura. E os dentistas trabalharam bem, acreditem, tecnicamente. Tecnicamente, ele é perfeito, ele prepara maravilhosamente bem, ele molda maravilhosamente bem, e o trabalho dele ficou lindo, só que não funcionava para aquele sistema. E ele não sabia. E aí ele perde o trabalho e tem um problema sério, né, na sua clínica diária em função disso. Né? É fundamental a gente saber morfologia, isso faz parte, né, dos conhecimentos de oclusão, né, você devolver a forma correta, independente do tipo de restauração que seja, né, e principalmente os dentes anteriores, né, que a gente fica muito preocupado com essa área aqui e esquece dessa área aqui. E essa área, a área palatina dos superiores, é a área funcional mais importante, anatomicamente falando, morfologicamente e funcionalmente. Se eu devolvo a guia anterior do paciente correta, a chance que eu tenho de minimizar os danos de uma possível parafunção é muito maior, não é? Do que se eu não reabilitá-la corretamente. Então, o que a gente tem que entender e saber é o que é guia anterior. Né? Isso é a alma da oclusão para mim. No curso que a gente dá aqui na Barra, na Fresato, eu sempre digo isso. A espinha dorsal da oclusão é mecanismo de proteção mútua. Né? São os dentes anteriores protegendo os posteriores nas excursões e os posteriores protegendo os anteriores nas contenções. Se eu devolvo isso para o sistema, eu já devolvi uma defesa para o sistema, pelo menos para ele, a chance dele se defender ele tem, que eu devolvi. A chance funcional, não parafuncional, a funcional, que ele é para falar, deglutir e mastigar corretamente e livre, desimpedido, desocluindo bem, né? Que é o objetivo nosso quando você reabilita um caso, é fazer com que aquele sistema desoclua bem, né? E essa anatomia ela é fundamental para que a gente possa devolver essa boa desoclusão. Hoje em dia, a gente classifica a oclusão, isso segundo Charles McNeil, a gente divide em 3, que seria oclusão fisiológica, oclusão patológica e oclusão de tratamento. Muito rapidamente, o conceito de oclusão fisiológica, ele revolucionou completamente os conceitos gnatológicos. Por quê? Eu vim de uma escola bem engessada, bem conceitual, e todo mundo tem que ter isso, todo mundo tem que ser assim ou assado, né? Aqueles dogmas todos. E hoje isso não é mais assim. Né? Hoje a gente respeita a fisiologia do paciente, então a oclusão fisiológica é qualquer tipo de oclusão sem patologia, independente se ela tem o padrão oclusal da escola gnatológica americana. Se eu tenho guia canina bilateral, se eu tenho contatos bilaterais simultâneos estáveis, enfim, como eu desocluo ou deixo de desocluir, não interessa. Se aquele sistema está bem adaptado àquela forma, e isso eu tenho que ter um leque diagnóstico grande para poder definir, essa é a pegadinha da oclusão fisiológica, que quanto maior o meu leque diagnóstico, mais eu enxergo a patologia. Quanto menor, a patologia está ali e eu não estou vendo. E é isso que acontece com o bruxismo. Porque quando a gente olha uma boca e não vê o óbvio, que é o desgaste, a gente acha que está tudo bem. E nem sempre
o sintoma mais evidente de uma parafunção cêntrica, que é a pior, que é o apertamento, né, que a gente chama de bruxismo cêntrico, é muito mais lesivo do que o bruxismo excêntrico. E a gente está preocupado se tem desgaste ou não tem desgaste. E aí você não vê os outros sinais, e aí passa batido, e aí começa a quebrar tudo. Porque, acreditem em mim, o que quebra é o apertamento, não é o rangimento. Quer dizer, a pessoa range, ela desgasta, ela dissipa a força quando está rangendo, mas não é isso que quebra. Pode até quebrar, mas não é o que normalmente quebra. O que quebra é quando a pessoa aperta e torce. Aí quebra o dente, quebra a raiz, quebra o implante, quebra tudo, né? Então, esse conceito da oclusão fisiológica, que é o que como a gente encara hoje, são você olhar o paciente e identificar sinais e sintomas. Se eu não tenho sinais e sintomas, eu falo bem, mastigo bem, paz muscular e paz articular e dentária, e se eu tiver que fazer uma coroa nesse paciente, a minha coroa vai ter que acompanhar todo o sistema de desoclusão daquele sistema. Eu não vou ter que fazer uma cirurgia ortognática no meu paciente, porque ele tem mordida aberta, se ele não tem sinais e sintomas. Se ele tiver que fazer uma coroa e ele tem mordida aberta e não tem sinais e sintomas, e não tem outra queixa que não seja a estética ou a fonética, enfim, o que for, eu vou fazer a minha coroa acompanhando o padrão anatômico e da desoclusão daquele paciente. Essa é a visão que muda. Isso muda um paradigma gigantesco. E a gente tem que estar preparado para tratar esses pacientes dessa forma. Para a gente não condenar um paciente a um tratamento extremamente invasivo e extenso, só porque alguém disse que todo mundo tem que ter um sistema assim ou assado, né? Agora, ao passo que, se eu vejo que existem sinais e sintomas, que existe patologia presente, aí sim, através de uma oclusão de tratamento, eu vou transformar esse paciente numa oclusão fisiológica de novo. Eu pego o que é patológico e transformo em fisiológico, seguindo todos aqueles princípios da escola glatológica, os registros, os dados diagnósticos, fotografia, enfim, tudo que eu tenho como lançar a mão como diagnóstico. E a guia anterior, bem rapidamente, não vou falar de guia anterior, mas é para lembrar que esse sistema que é a guia, porque na realidade guia não é o arrasto entre os dentes quando a gente ajusta, né? Isso é o grau de deslizamento entre as superfícies para compatibilizar as inclinações dentárias com as inclinações articulares, por isso que a gente checa. Então, quando eu boto o carboninho lá e mando arrastar o dente, né? Arrasta aí para ver essa guia canina. Você não está vendo a guia canina dele ali. Naquele momento, você está compatibilizando as estruturas, as inclinações articulares com as articulações dentárias. Na hora que eu estou arrastando a guia canina, eu estou compatibilizando com a inclinação da parede medial da fossa. Quando eu estou arrastando os incisivos, eu estou compatibilizando com a parede anterior da eminência e ponto. Aí, compatibilizando essas estruturas, eu melhoro o grau de deslizamento da mandíbula sobre as articulações e, consequentemente, eu tenho um espaço para me mexer sem me chocar, sem me bater e sem me arrastar. Esse espaço virtual é a guia. Então, que é memorizada pelo sistema neuromuscular e ali fica. Então, você não precisa ficar pensando na hora que você está falando, não é? Porque ninguém, quando a gente checa a guia protrusiva, o movimento protrusivo, 90% funcionalmente falando dele, se dá na fonética. E ninguém fala fazendo assim. Oi, tudo bem com você? Arrastando. Ninguém. Né? Você fala, os dentes se aproximam, mas não se tocam, e você tem um espaço virtual ali memorizado pelo sistema neuromuscular. Da mesma forma, quando você mastiga, que você tem um alimento interposto ali. Por que eu gosto de falar disso rapidamente antes de falar do bruxismo? Porque dente não se toca em dente funcionalmente, a não ser no instante final da deglutição. Então, não é possível eu ter dentes desgastados, pontas de cúspide que foram embora, né? Desgastes imensos, comendo, falando ou deglutindo. Eu só vou ter dente roçando com dente para conseguir desgastar-se na parafunção, ou num hábito parafuncional, ou se aquilo não for um desgaste por atrição, for uma erosão ácida. E aí por aí vai. Então, a gente tem que entender que dente funcionalmente não se toca, porque na hora que eu estou mastigando, eu tenho uma memória visual e tátil, que na hora que eu pego o alimento, eu já sei que primeiro a memória daquele alimento, que já vai fazer para o meu sistema, lá para o meu computadorzinho do sistema neuromuscular, e diz assim, ó, esse alimento tem essa dureza, você vai aplicar essa força para mastigar. Aí você já coloca ele numa região da boca que
favorece aquela força que você precisa ter. Você quebra, mas você não bate um dente no outro. Nem fica roçando um dente no outro quando o alimento está ali. Você já aplica uma força compatível com aquela textura, sem arrastar os dentes. Então, se eu tenho essa visão funcional, né, que isso vai muito além disso, não tem tempo hoje para se alongar, é bem o resumo do resumo do resumo, mas você tem uma condição de entendimento de que se eu tenho visivelmente facetas de desgaste nesses dentes, generalizadas ou abfrações, enfim, a gente vai ver os sinais, existe algum problema ali, né, dentro daquele sistema, que a gente vai ter que descobrir o que está causando aquelas perdas que a gente está avaliando naquele momento, né? E aí entra o que seria, isso é só para finalizar, o que seria guia? Guia é a orientação dos movimentos mandibulares, a função não estará comprometida se ao executar os movimentos funcionais, mastigação fonética, os dentes se aproximarem, mas não se tocarem. Isso é guia. Então, existe uma memóriazinha lá, e ela é adaptável, ela é trabalhável, digamos assim, né? Tanto que quando eu mexo na dimensão vertical, hoje os estudos estão mostrando que você trabalha até 5 milímetros, você pode aumentar 5 milímetros na dimensão vertical, que todo o sistema se adapta a esse aumento, independente de você, em relação ao repouso e tal, aquela tradicional forma de se reabilitar a dimensão vertical de oclusão, independente disso, os estudos todos, vários trabalhos publicados recentemente, já até algum tempo, de uns 6, 7 anos para cá, mostrando que se você aumenta 5 milímetros, há uma reprogramação de espaços e a musculatura se readapta e trabalha bem dentro daquele novo espaço que você criou para ela funcionar, ok? Então vamos lá, vamos falar do que a gente veio falar hoje. Como reabilitar um paciente com bruxismo? Como planejar o caso? Que materiais devemos utilizar? Como garantir a durabilidade das restaurações? Essas são as perguntas que todo mundo faz, né? Todo mundo quer saber. Eu garanto que quem não viu ainda ou não sabe ainda, que está sentado aqui, está a fim de saber isso que está aí. Quer dizer, como é que eu vou reabilitar? O cara chega lá e eu identifico que ele tem bruxismo, né? E aí, eu vou ter que mudar alguma coisa no meu planejamento oclusal para poder reabilitar esse paciente, né? Que materiais eu vou usar? Vai fazer alguma diferença verdadeiramente o tipo de material que eu vou utilizar para reabilitar? Será que é melhor fazer num paciente com bruxismo, eu usar só porcelana, nunca usar resina? E se a porcelana quebrar, eu uso aço inoxidável, eu uso titânio, eu uso o quê? Né? Será que está no material a responsabilidade por suportar essa parafunção? E como garantir a durabilidade das restaurações? Quer dizer, todo mundo que entra no seu consultório hoje, qualquer paciente, né, que traz o Google embaixo do braço, ele vem e diz assim para você, eu quero saber, vai durar 10 anos? Vai durar 20 anos? Quanto tempo vai durar essa reabilitação que você está fazendo em mim? Essas facetas que você está colando no meu dente é para o resto da vida? Né? Todo mundo quer saber isso, porque as pessoas estão gastando dinheiro, né? Hoje em dia os tratamentos odontológicos são caros para a maioria das pessoas, principalmente quando é uma odontologia de um padrão melhor, e, obviamente, ele está comprando um carro e ele quer saber quanto tempo aquele carro vai durar, né? E isso é um problema, se não há um diagnóstico correto em relação à parafunção. O teu problema vai começar aí. Então, a gente vai respondendo essas perguntas ao passo que a gente vai evoluindo. Eu gostei disso aqui, que eu tirei do Facebook, que é o Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, que ele dizia o seguinte, quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Então, isso para mim é o diagnóstico. Se você não foi treinado para enxergar aquela patologia, você não vai ver. Simplesmente não vai ver e vai achar que está tudo bem, né? Porque você ignora esse diagnóstico. E é exatamente isso que a gente tem que fazer todos os dias na nossa clínica, aprimorar, abrir o leque de visão diagnóstica. Isso é fundamental para a gente fazer um bom planejamento. Então, vamos lá. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a me interessar, porque eu tenho isso, eu sou apertador, né? Eu sou um apertador violento. E eu tinha isso e ficava, bom, como é que né, eu vou lidar com isso, porque eu destruía tudo. E aí comecei a ler, a pesquisar e tal. Eu tenho um amigo meu, que é quem dá aula comigo, que é o Francisco José Pereira Júnior.
O Chico tinha acabado de chegar da Suécia, tinha feito mestrado e doutorado em DTM lá, ficou 6 anos morando lá. E eu comecei com ele, a gente a debater isso e tal. Em 2006, a gente foi num congresso, que todo mundo disse que a gente era maluco, um congresso mundial de apneia do sono, em Montreal, porque ele é amigo do Gilles Lavigne, que é o maior pesquisador de sono no mundo e é um dentista da Universidade de Montreal. E a gente foi antes do congresso, vimos todos os laboratórios de sono, pegamos um monte de material que nem publicado tinha sido, os trabalhos de pesquisa em cima da resolução desse problema, né? E trouxemos isso, eu dei aula num congresso internacional aqui do Rio, mostrando o vídeo do laboratório, o cara fazendo bruxismo, vou mostrar para vocês. E a gente começou a divulgar isso, e aí começou, né? As pessoas começaram a querer saber o que é que faziam, como é que elas se defendiam desse problema. E aí, nesse congresso, saíram vários trabalhos mostrando um mapeamento já muito bem definido em que lugar do sono esse processo acontecia. Eu não vou ter tempo de desenvolver isso com vocês, mas a gente vai dar uma pincelada. E, principalmente, os fatores coadjuvantes do processo da parafunção, quer dizer, os fatores excitantes. Porque antes se dizia assim, maloclusão, quando o paciente tem maloclusão, ele vai fazer bruxismo. Se você melhora a oclusão dele, se você faz uma reabilitação, devolvendo guia canina, incisiva, contato, tudo bonitinho, dimensão vertical, fizer um tratamento bacana nele, ele tiver uma boa desoclusão, você resolve o problema dele. O problema era esse. Então, o problema estava na oclusão. Aí, quando começaram a dizer, não, o problema não está ali na boca, o problema está no cérebro dele. E aí, as coisas começaram a se inverter. Porque as pessoas começavam a fazer tratamentos fantásticos, né, para o paciente, reabilitadores, e começava a perder esses tratamentos em 2, 3 anos. E aí fala, poxa, mas eu fiz tudo, o cara está aqui, ele come, fala, tem a guia, tem tudo direitinho, e está perdendo o trabalho, né? Então, esses trabalhos, isso aí é a origem, né, ele vem do grego, porque na Idade Média, na época da Inquisição também, as pessoas que rangiam, eles diziam que a pessoa estava incorporada com o espírito, que era bruxo e tal, então muita gente morreu queimada por causa do bruxismo. Isso aqui é só uma iluminura que eu gosto de colocar, porque fazendo uma analogia ao tempo do sacrifício de Santa Polônia, que é a nossa padroeira, né, que arrancaram todos os dentes dela com uma bisagra e depois queimaram ela, e depois a igreja, para pedir perdão, transformou ela em santa, né? Então essa é a nossa história. Esse foi o congresso que mudou assim, a visão, né, do mundo em relação ao bruxismo, né? E a gente dali começou-se a entender que tinha que se fazer algo a mais do que somente um tratamento odontológico para resolver esse problema. O Sadao Sato é o maior pesquisador e publicador sobre bruxismo no mundo. E esse é o Gilles Lavigne, que é esse dentista que é o chefe lá das pesquisas de sono da Universidade de Montreal. Então lá eles falaram o seguinte, todos os estimulantes do sistema nervoso central, eles excitam o processo da parafunção. Quem usa isso vai passar a fazer bruxismo? Não necessariamente, mas quem tem essa tendência exacerba o processo diante desses elementos que estão aqui. Drogas excitantes, êxtase, cocaína, anfetamina, cafeína, ansiedade, estresse, e a maloclusão também pode ser um fator irritante, mas não é etiológico primário. Nenhum deles são. Tá? Você pode até ter usando uma determinada droga, né, você pode até eles dizem, aí o cara está trincado, né, está travado. Né? Você pode ter naquele momento, durante o efeito da droga, algo parecido com o que é o bruxismo, propriamente dito. Mas isso não é, esse efeito transitório da droga naquele momento com você acordado, não é o bruxismo em si. É um efeito da droga que gera um espasmo na musculatura que se assemelha. Mas, em compensação, eles excitam o sistema nervoso central e fazem com que a pessoa que já tem o problema exacerbe esse problema. Outra coisa muito interessante é que o bruxismo ele não afeta a qualidade do sono. Ele está dentro do ciclo natural do sono. Ele não é como a apneia, que faz com que você tenha um problema grave de saúde, porque ela não permite que você faça o ciclo de sono profundo, que são mais ou menos 40 minutos de sono numa noite inteira, né, somando os pequenos momentos de aprofundamento,
aí naquele momento de aprofundamento, é onde você vai fazer a reposição de toda a química que você precisa para estar bem no dia seguinte. E como você tem muitos despertares e não consegue aprofundar quase em momento algum, a pessoa praticamente vira um zumbi, né? Ela, apesar de ter dormido, entre aspas, ela não repôs aquilo que ela precisaria durante o sono. Então, só para diferenciar, a apneia é patológica do sono mesmo, ela causa problemas, e o bruxismo não. O bruxismo está dentro de um ciclo do sono e não afeta a qualidade do sono, principalmente porque ele está num ciclo, num momento do sono que há num microdespertar. É dentro do ciclo de microdespertar e aprofundamento. Então, não é na hora que você realmente precisa estar, que você está aprofundado e que ali você vai repor a química que você precisa. Esses medicamentos, por incrível que pareça, que são os antidepressivos mais modernos, que são os recaptadores de serotonina, eles estimulam muito a parafunção. Então, quem toma esse tipo de droga, por exemplo, eu tive uma paciente que ela começou a ter problema, começou a quebrar dente, de uma hora para outra. Né? Nunca tinha tido problema, minha paciente há mais de 15 anos. Nunca tinha tido problema. De repente, começou a quebrar, toda hora estava no consultório com um negocinho quebradinho, vinha para revisão, estava sempre com uma coisinha. Aí eu falei, vamos lá, vamos rever a tua anamnese aqui, preenche outra vez aqui para mim. Aí ela preencheu outra vez a anamnese. Quando ela preencheu, botou lá o medicamento, o Zoloft. Aí eu falei, ué, você está tomando isso há quanto tempo? Ah, estou tomando há 1 ano e pouco e tal. Exatamente no período em que ela começou a manifestar esse processo à noite. Entendeu? Então, as pesquisas mostraram isso, né? Isso tudo são dados da universidade lá. E esses medicamentos são inibidores, os ciclobenzaprínicos, né? E os tricíclicos. Esses tricíclicos são antidepressivos antigos. Os estudos mostram que eles fazem cair a atividade parafuncional noturna. E esse medicamento, a clonidina, ele foi, na época, em 2006, ele já estava sendo estudado, né, e eles tinham tido resultados incríveis com a clonidina, que é um antihipertensivo. E essa clonidina, ela reduziu em até 65% os casos de bruxismo severo, quer dizer, eles tinham pacientes daqueles que tem graus, né? A parafunção tem graus, tem um leve, moderado e severo. Eles selecionaram um grupo de pacientes que se destruíam, literalmente, e aplicaram esse medicamento, e esse medicamento reduziu em até 65%. Ele interferia exatamente no momento em que o paciente fazia, dentro do ciclo, eles mapearam todo o ciclo, né, do microdespertar, e ali dentro, num determinado momento, esse medicamento influenciava, né, na frequência, e aí a pessoa, talvez por romper esse processo, não fazia. E até hoje, a gente ainda não tem assim, uma definição correta de por que científica, né? Não é correta, desculpe. Por que ele faz e por que ele não faz. Não é? Então, a gente ainda está buscando a origem, a causa real do que diferencia uma pessoa que faz a parafunção à noite e da que não faz. O fato é o seguinte, nós temos uma balancinha, né? Essa balancinha, ela diz o seguinte, que se eu tenho uma força que excede a capacidade de defesa do sistema, que esse sistema não foi feito para suportar, todo o sistema vai colapsar. Porque a gente começa a degenerar tecidos, a capacidade adaptativa que o sistema tem, que é violenta, né? Porque nós temos um sistema que tem uma capacidade adaptativa imensa. Né? Às vezes, todos aqui são clínicos, devem ter visto isso já alguma vez, ou muitas vezes, uma pessoa que chega num estado para você, oral, que você fala, como essa pessoa está conseguindo sobreviver a essa situação? Porque está adaptada. O limiar de tolerância e adaptação dela é grande. Então, isso faz com que você receba um paciente que tem pequenos desgastes e já vem reclamando, né, do processo, e pacientes que destroem a boca inteira, chegam no seu consultório e não estão sentindo nada. Né, porque chegaram a um ponto já de destruição muito grande. Lembrando que a adaptação, quando você tem uma adaptação, você remodela e compensa, e quando você tem uma má adaptação, por esse excesso de força, você degenera e descompensa. Bom, esse estudo foi feito em 1997 por Edgar de Oliveira, sobre a força máxima que homens e mulheres
fazem acordados. Quer dizer, pegou um grupo de homens e mulheres e mandou apertar o dente o máximo que conseguia apertar. E ele chegou a esse número aqui em quilogramas força. Ó, os homens, o máximo que conseguem apertar conscientemente, 64,4, e as mulheres, em média, 44,9. E ele fez o estudo da força parafuncional, quer dizer, naqueles pacientes heavy metal mesmo, até onde essa força poderia chegar. E ele viu que ela chega até 10 vezes mais do que você tem capacidade de fazer conscientemente. Então, essa força, não há nada o que você possa fazer para se defender dela com o seu material odontológico, com o seu tratamento oclusal, ou nada do que você faça clinicamente vai sobreviver a uma força como essa, que pode chegar até esse ponto. Ok? Então, a gente tem que começar a trabalhar essa visão dessa forma. Se eu sei que aquilo não vem da boca, vem do cérebro do paciente, é um distúrbio do sono, né? E ele afeta diretamente o sistema estomatognático, eu tenho que entender que eu tenho que tratar a causa disso paralelamente ao meu tratamento odontológico. Porque senão não vai dar certo. Não é? O seu tratamento, o meu, de todo mundo aqui, não vai funcionar. Seja com o material que for. Ok? Então, a gente tem um reflexo chamado polissináptico, que inibe o fechamento e ativa a abertura. Por exemplo, estou comendo um arroz, tem uma pedrinha lá, quando bate, querendo você ou não, você vai desarmar a força muscular instantaneamente. Isso é o reflexo polissináptico. Isso dorme com você. Todos os mecanorreceptores e propriocepção, ela dorme com você. Então, quando você, à noite, vai jogar aquela força lá, isso está tudo amortecido. Então, você vai detonar mesmo, sem pena. Não é? Então, essa defesa, ela tem essa... Olha, e uma coisa muito interessante é que essas pessoas que são realmente muito severas, esse sistema de propriocepção, mesmo durante o dia, ele vai amortecendo. Então, a sensibilidade dessas pessoas vai diminuindo, a percepção delas vai diminuindo, e isso é uma defesa do sistema, para ela poder suportar aquilo, poder comer, enfim, poder sobreviver àquilo. Ele fala, peraí, então sente menos. Tanto que quando você reabilita um paciente como esse, que chega todo detonado, e você começa a devolver esse conforto, essa anatomia, a defesa contra a parafunção, tudo isso, a pessoa vai readquirindo outra vez essa sensibilidade, a ponto de chegar para você, olha, está tocando, eu estou sentindo um pouquinho mais alto no segundo molar por dentro. Aí você vai bater o carbono e realmente está. E o cara chegou num estado assim deplorável, porque isso acontece, essa propriocepção ela reduz e a gente vai para sobreviver a essa pancadaria. Né? Só lembrando, propriocepção é consciência de uma parte do organismo no espaço, e mecanorrecepção é reconhecimento sensorial, atração, compressão e torque. Então, essa mecanorrecepção, ela decresce. Vou passar rápido isso, só para lembrar que a polpa é um dos maiores informantes proprioceptivos que a gente tem no sistema. Você achava que não era tanto, né? Mas, na realidade, a polpa, com os estudos mais recentes, mostram que ela é um tremendo informante dessa comunicação com o sistema neuromuscular e sistema nervoso central. Então, a gente tem um sistema intrincado de comunicação e a polpa é um elemento muito importante. Por isso que quando você tem implantes ou tem dentes desvitalizados, normalmente você tem uma falta de percepção dessa parafunção muito maior. Então, vamos lá. Vou passar isso, porque essa parte aí, eu não tenho tanto tempo assim para me aprofundar. Então, vamos lá. Aqui, ó. Perdão. Ok. Então, os sinais clínicos da parafunção, né, eles são muito evidentes, assim. Quando você tem uma situação onde você tem, como esse caso, apesar das restaurações serem horrorosas, né, você tem fratura longitudinal de 2 dentes, não é? Você tem um paciente que liga para você dizendo que um dente ígido está mole, e quando ele chega no consultório, você tem essa situação, não é?
de um dente quebrado nesse nível, né, à noite, trincando, quando você tem os pacientes que vêm com a prótese desaparafusada e o parafuso quebrado, e o parafuso está quebrado dentro da prótese, né? Como é que quebra um parafuso desse? Né? Se você tem partindo do princípio que você reabilitou o paciente corretamente, dentro de todos os princípios restauradores corretos, usando um bom material, uma boa técnica, né, partindo sempre desse princípio, nada vai fazer funcionalmente um parafuso com 20 ou 30 newtons de torque desaparafusar. A única coisa que faz esse parafuso desaparafusar é uma força em cima dele, fazendo assim, ó, trrr, 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 a noite inteira. Tanto que a gente tira esse pedacinho que ficou lá dentro, normalmente com uma ponta de ultrassom, vibrando, né? Ele vem, zup, sai. Então, a gente tem que pensar nisso. E o pior de tudo, né, é quando o paciente chega com o implante quebrado. Né? Ele quebra o implante dentro do osso, quer dizer, ele não quebrou a prótese. Ele vem, meu implante caiu. Né? Aí ele chega lá com um papelzinho na mão, você desesperado, quer ver logo o que foi que aconteceu. E quando você abre, crente que foi... Não, a prótese soltou, a prótese soltou. Foi só isso, foi só isso. Aí você abre e vê que metade do implante está osso integrado dentro do osso e outra metade saiu com ele, quebrou ao meio, um implante de titânio, e quando quebra uma ponte, como foi o caso desse aí, que eram 2 implantes, e ele conseguiu quebrar os 2 implantes, então a gente já começa a perceber que não é bem o material que vai fazer a minha prótese sobreviver. Você reabilita a guia anterior do paciente que desgastou o canino com resina? Reabilito. Tranquilamente, sem o menor problema. Não, mas aí ele vai destruir a resina porque ele faz bruxismo. E você acha mesmo que ele não vai destruir a porcelana? E que se ele não destruir a porcelana, ele vai destruir o dente antagonista? Que é dente, e a porcelana vai terminar virando um ralador de coco, e vai ralar o dente de baixo todinho? Então, esqueçam a questão material. Não, a ideia não é qual o material que vai desgastar mais fácil para me facilitar ou para compensar o bruxismo. O problema é eu controlar o bruxismo para ele não desgastar o meu material. O pensamento é esse, é sempre o inverso, porque a tendência da gente, é por isso que a tua pergunta foi interessante, né? Usar um material mais flexível, mais mole, não é melhor então, porque aí a porcelana... Não, a gente não tem que pensar na destruição, de como ele vai destruir esse material. A gente tem que pensar em como você vai preservar o trabalho que você fez pelo máximo de tempo possível. Essa é a linha de pensamento, ok? Então a situação é essa, a gente tem uma força que o sistema não tem condição de suportar e a gente vai ter que se defender dela de alguma forma. Nós, como dentistas, né, temos que nos defender dela de alguma forma. Então, essa fratura, né, ela é de dente, ela normalmente característica muito mais do bruxismo cêntrico do que do excêntrico. É o paciente que aperta, e ele nunca aperta só, ele aperta e torce. E essa torção é que faz a raiz, às vezes, do dente quebrar, dentro do osso, o implante quebrar, o dente quebrar, né? As facetas e tal, todo esse processo. Então fica lá o bichinho lá. Esse vídeo, ele tem um som, eu vou ter que ver com o Patrick ali, se ele libera, não sei se vai ter para vocês, mas ele não vai passar o vídeo, a gente não vai conseguir passar por causa do pendrive ali. Então, depois eu passo para vocês esse vídeo. Vamos para o checklist, que é o mais importante hoje. Esse checklist da parafunção são exatamente os dados clínicos diagnósticos que a gente montou, estruturou, para poder você, quando estiver fazendo a sua análise oclusal, você verificar se esse paciente é portador ou não dessas... Desplugar o quê? Não, mas o vídeo a base do vídeo está no outro. Então é isso. Então isso é o mais importante da aula hoje, é o que eu queria passar para vocês, é a gente ter uma sequência clínica de diagnóstico da parafunção.
Uma das características do apertamento, principalmente do bruxismo cêntrico, em alguns pacientes que não têm doença periodontal, são as exostoses mandibulares e maxilares. Isso é clássico do apertador, né? Você tem um crescimento ósseo em torno dos dentes, normalmente vestibular de maxila e vestibular de mandíbula, pode ser na lingual também, e a gente não pode confundir a exostose com o torus. Apesar da origem ser a mesma, quer dizer, se você histologicamente for analisar, é a mesma origem, mas o crescimento e o local das exostoses ele é muito característico nos pacientes apertadores. Então, um paciente como esse, né, que faz um bruxismo cêntrico violento, que foi o que quebrou o implante e tal, ele tem, você repara, esse crescimento ósseo exagerado. Não confundam, por favor, com torus. Esse crescimento na maxila, quer dizer, na vestibular de maxila, vestibular de mandíbula, é mais característico do apertamento. Então, sempre que você olhar um paciente que tem esse sinal clínico, já começa a suspeitar que alguma coisa parafuncional pode estar envolvida ali. Ó, esse crescimento, tá vendo? Você vê nitidamente que muitos pacientes, isso está descrito na literatura, né, como relacionando a exostose ao bruxismo cêntrico. A lingual, que vai crescendo, ele não para de crescer, inclusive, né? O paciente está sempre crescendo ao entorno do dente essa estrutura óssea. Ele tem pouco desgaste dental, normalmente, né? O paciente que faz o apertamento, ele não tem, a característica dele não é desgastar muito, não é ter muitas facetas de desgaste, e mais a exostose. E fraturas, né? Exostose do ângulo da mandíbula relacionada à hipertrofia muscular, porque normalmente o paciente tem uma hipertrofia da musculatura em função dessa hiperfunção que ele faz à noite. Então você vê pacientes que são bem braque, né? Tem aquele rosto maceterino mesmo, forte, e tem na panorâmica você já vê que existem esses crescimentos ósseos. Quando a gente fala de músculo, né, hoje em dia a gente tem falado muito da aplicação do Botox para controle dessa hipertrofia. O que eu acho que há uma distorção, às vezes, na forma com que as pessoas informam isso. Eu fiz o curso, eu sou credenciado, fiz com a Sandra Albuquerque, ela e o Álvaro Linhares, que são seríssimos, sabe, é um curso muito legal. E a gente discutiu muito isso. Na realidade, a aplicação do Botox, ela não está tratando o bruxismo, né? Você não é tratamento para o bruxismo. Você está resolvendo uma questão, um dos efeitos que a parafunção tem sobre o sistema no setor muscular. Então, se o paciente tem cefaleia tensional, é um paciente severo, ele tem uma simetria violenta, né, de um lado para o outro, porque ele aperta mais de um lado do que do outro, e tal. E você vai equalizar, você vai dar uma descansada nessa musculatura um pouco, você está dando um alívio para o músculo e para essa tensão, mas não está tratando a causa. Não está tratando a causa. Você está tratando o efeito, como a placa faz. Não é? A placa não é tratamento para bruxismo. Placa é um protetor para evitar que o paciente destrua o seu trabalho. Mas ela não está tratando o bruxismo. Okay? Ah, mas eu tenho um paciente que eu fiz e melhorou muito, parou de fazer. Beleza, pode acontecer, mas cientificamente nada comprova isso. Ok? Você não pode dizer para o seu paciente que você vai tratar o bruxismo dele aplicando Botox. E nem pode dizer para o paciente que você vai tratar o bruxismo dele colocando uma placa. Ok? Isso é fato. Isso é óbvio que você está tratando a região do efeito. Se a gente já sabe que o problema está a nível de sistema nervoso central, eu não vou poder colocar na boca alguma coisa que vai resolver esse problema. Eu posso ter uma desprogramação neuromuscular que possa favorecer um bruxismo mais moderado para leve, e o paciente realmente pare de ranger. Enfim, uma informação de desprogramação proprioceptiva, qualquer coisa pode acontecer que faça com que ele reduza essa atividade parafuncional com o uso de uma placa ou de um Botox, mas não podemos dizer que isso aí é tratamento. Ok? Então, hoje a gente tem um protocolo, o protocolo que as pessoas estão usando é um protocolo dentro de um ano, né, onde você faz a aplicação numa setter, são 3 pontos de cada lado, e você, depois de 6 meses, reaplica e depois para.
Por quê? Porque, obviamente, se a gente conhece função, né, que é o que a oclusão dá para a gente, se você sabe como o sistema neuromuscular funciona, você vai entender que se você enfraquecer um músculo de potência, um músculo que a gente exige dele uma função, não é uma testa, que é um músculo passivo de expressão, né, que só enruga para cima e para baixo, mas não tem uma função específica, não tem problema você enfraquecer esse músculo e aplicar botox nele por muito tempo. Agora, se você aplicar botox por muito tempo em músculos de força, provavelmente você vai gerar algum dano funcional para esse músculo. Porque o botox com aplicações contínuas, ele vai enfraquecendo a musculatura. Né? Ele vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Então isso é um raciocínio lógico funcional. Né? É um raciocínio, porque é tudo muito novo, né? Os estudos longitudinais ainda não existem. Né? Então a gente tem hoje assim, eu sei que tem um paciente que eu apliquei, que tinha cefaleia tensional e tinha simetria. Melhorou a simetria e melhorou a cefaleia. Perfeito. Funcionou. Eu posso ficar aplicando nele durante 10 anos? Não. Não nada me dá respaldo clínico para que eu, científico para que eu, na minha clínica, aplique um protocolo como esse. Ok? Mas é válido. E os estudos estão evoluindo. A gente vai evoluindo junto com eles. Né? Graças a Deus. Então, efeitos da parafunção sobre língua e mucosas. Outro sinal clínico, a linha alba. Né? Essa linha fibrosa que fica na bochecha, que o paciente normalmente, quando ele faz a parafunção, ele mordisca, ele faz uma sucção, um vedamento, e ele mordisca a bochecha. Né? Então ele cria essa fibrose que é transitória, às vezes porque é cíclico, né? A pessoa não faz bruxismo direto. Às vezes ela faz durante uma semana violentamente e depois fica o resto um período longo sem fazer, daqui a pouco ela retoma outra vez, às vezes regulada por essa questão da ansiedade, do estresse, de alguma droga que ela passou a fazer uso, né? Então aquilo tem como se fosse um surto num determinado momento, não é? Então essa é uma característica, são sinais sutis, né, que eu chamo, a língua denteada, que também faz parte do processo de sucção, que o paciente marca na língua os dentes, é um paciente que normalmente faz o apertamento, né? Ele é um apertador ou um bruxômano excêntrico, também às vezes faz. E as facetas de desgaste, que são uma das mais óbvias, né? Um dos sinais mais óbvios, que são as facetas. As facetas adaptativas, elas se subdividem. Adaptativas, que são esse esmaltezinho, que é a flor de lis, que ele existe para ser realmente desgastado como num processo de engrenagem dos dentes. As fisiológicas, que são aquelas que você não consegue ver a olho nu. Eu não consigo ver essas facetas a olho nu. Se eu só secando ou no modelo de estudo. Elas são a nível de esmalte e são facetas de assentamento entre as superfícies convexas dos dentes para estabilização. Essas são fisiológicas. As facetas que eu consigo ver clinicamente são patológicas. Não tem a ponta do canino, e tem uma faceta aqui, um plano aqui, ó, inclinado aqui nesse premolar. E essas facetas são facetas patológicas. E eu vou ter que descobrir por que é que esse paciente como esse paciente está conseguindo desgastar aquele dente. E que tipo de desgaste é? É um desgaste por atrição? É um desgaste por erosão ou abrasão? Né? Eu vou ter que definir o que é que está causando esse desgaste. As patológicas são essas que eu acabei de falar, a gente consegue ver. Né? Posição de dormir define o padrão parafuncional do paciente também. Tem pacientes que desgastam, por exemplo, como esse, desgastam muito mais um lado da boca do que o outro. Porque provavelmente a posição que ele dorme é uma posição que leva a mandíbula dele para aquela região e ali ele fica. Aí a gente já começa a raciocinar, poxa, é mesmo, né? A pessoa, quando está dormindo, ela não fica ocluindo certinho, assim, com a oclusão perfeita que eu dei para ela. Ela dorme com o queixo apoiado, ela dorme com a cara torta, ela dorme de tudo, de bruço. E a mandíbula vai para onde ela apoiar no travesseiro. E ali é que vai se dar a destruição. Então a gente começa a dissociar, né, aos pouquinhos, o trabalho dessa conferência é dissociar completamente o que você faz na boca com o resultado da remissão da sua parafunção. Não é isso que vai melhorar a sua parafunção, ok? Essa daí é uma das estrelas do diagnóstico do apertamento, principalmente, do bruxismo cêntrico, que é a bifração cervical. A bifração, ela é clássica no apertamento. É clássica. Isso aí, você tem um esmalte fininho aqui, né, mais fino, a dentina tem resiliência, ela flete,
o esmalte é um mineral duro que não tem resiliência, e quando você aperta com 450 aqui em cima, ou perto disso, aquele dente sofre uma flexão e esse esmalte estoura. Tanto que a abfração, ela tem uma característica, ela é bem diferente da erosão, como diagnóstico, como visão diagnóstica, porque a erosão, isso aqui fica como se fosse uma cuia, lisa, polida. E a abfração, quando você passa o dedo aqui, isso aqui te corta. Tem uma face ativa. Normalmente, a abfração não dói, porque há um decréscimo na sensibilidade desses dentes. Lembra? A erosão ácida dói. Muito. Então, são diagnósticos diferenciais que fazem com que você perceba que aquilo ali é realmente uma abfração, e se é abfração, talvez seja um dos sinais clínicos mais clássicos do apertamento. Ok? Esse estudo foi feito em 2006, né? Foi publicado na revista Clínica, mostrando isso, está vendo? Método de elementos finitos. Foi uma força aqui, refletindo nessa região, e mesmo depois da abfração acontecer, você continua tendo essa força de expulsão lá no fundo. Aí entra aquela situação clínica, né? Você vê o paciente assim, ah não, eu vou fazer uma resina. Aí faz uma resina perfeita, com a melhor técnica, o melhor material adesivo do mundo, a melhor resina do mundo. E aí a resina daqui a 6 meses, o paciente vem com o dedo assim, olha só, aquela resina que você fez aqui caiu. Aí você fala, não é possível, estava estragado o meu adesivo. Aí faz tudo de novo, daqui a pouco o cara vem de novo, olha, caiu de novo. Aí você vai e faz uma terceira. Na quarta ele não volta mais. Se ela não cai, ela percola. Rápido. Por quê? Porque é raciocínio lógico. Se o paciente destruiu a melhor coisa que havia aqui, que é o que a natureza fez, você acha mesmo que existe algum adesivo, alguma resina melhor que isso? Melhor que a união que ele tinha natural ali? E se ele destruiu aquilo, você acha que ele não vai destruir a sua resina? A sua resina vai ser melhor do que o que a natureza fez? Então, vamos inverter esse pensamento do material em relação ao tratamento, porque é furada. É furada. Ah, então qual é o tratamento? O tratamento é o controle da parafunção primeiro, e depois a restauração que você quiser, com a resina que você quiser, com o adesivo que você quiser. Que ela vai durar. Porque eu tenho o processo parafuncional sob controle. Se eu deixar ele sem controle, você pode colocar o que você quiser ali, que você pode ficar tranquilo que você vai perder. Ok? Pode dormir tranquilo. Você, eu vou perder. Vou perder mesmo. Então, alguns tipos assim, diferentes que você vê, tá vendo? De abfração, todos eles com aquela arestazinha sempre. Isso aqui é uma paciente que veio para mim há muitos anos atrás, é uma paciente de controle. A foto seguinte é uma foto que tem mais ou menos o tratamento já devia ter uns 8 anos, mais ou menos, quando eu fiz essa foto dessa aula aí. E ela veio assim. Se você reparar bem, as restaurações não são ruins. As adaptações não são ruins. Não é? E essa paciente vem, aí normalmente o que o dentista faz? O dentista tem esse problema, né? A gente gosta de meter o malho, né, no trabalho do outro. Infelizmente, a nossa classe não tem ainda uma união suficiente, meio uma ética também, para a gente analisar quem é aquele paciente que está vindo daquela maneira, e não o dentista que fez qualquer tipo de trabalho que seja. Não é? A gente tem que observar que tipo de paciente é, não é? Antes da gente julgar o trabalho que foi feito nele. Ok? Então, esse paciente veio, ela era uma apertadora violentíssima, de quebrar dente ao meio e tal, e veio nessa situação. Eu falei para ela, olha, eu vou fazer um trabalho para você, esteticamente legal, mas se você não tiver o controle da sua parafunção, você vai voltar para um outro dentista daqui a 4 anos, assim. De novo, com as minhas resinas todas percoladas, caindo, dente com retração, abfração, quebrando o dente, não é? Por quê? Porque tem um processo ali que independe do que eu fizer em você. Você vai destruir. Então, foi feito esse trabalho, já quando ela veio fazer limpeza, esse trabalho já tinha mais ou menos uns 8 anos, e está lá estável. Por quê? Porque está sob controle o processo parafuncional. Essa paciente também é uma paciente de controle. Um paciente com abfração, outro tipo de tratamento que a gente pode fazer, num caso estético, uma paciente com sorriso gengival, é fazer a cobertura. Né? Você não vai restaurar isso aqui que vai ficar horroroso. Então vai cobrir. Agora, não façam a cirurgia
de subepitelial aí, se não controlar a guia, checar se a guia está correta, funcionalmente ela está correta, primeiro, checa a função. Ela tem uma guia legal, ela tem um grau de deslizamento compatível com as articulações, o movimento a desoclusão dela se dá de maneira harmônica, e se ela é uma paciente portadora de parafunção. Porque se ela for, você vai perder a cirurgia, vai recidivar rápido. Rapidinho, você subiu para o lugar de novo. E a paciente passa por uma cirurgia chata, né? Para nada. Porque um diagnóstico não foi feito, no planejamento inicial não foi feito o diagnóstico, nem da função e nem da parafunção. Só se viu a retração e a estética. E ela tinha que cobrir porque aparecia porque era feio. E aí você cobre uma cirurgia linda, maravilhosa, um cirurgião fantástico e recidiva. Pô, recidivou, tá vendo? A sua cirurgia não foi bem sucedida. A cirurgia foi super bem sucedida. O que não foi bem sucedido foi o planejamento funcional desse paciente. Ok? Então isso é que a gente tem que avaliar. Então foi feito lá, a paciente depois fez clareamento, isso aqui, papapá, e está estabilizada já há muitos anos assim, sem problema. Lembrando que outras coisas causam desgaste dentário. Então lembrar rapidamente que a abrasão, né, você precisa de algum agente externo, né, areia que o índio come lá junto com a comida, a pessoa lixar o dente e tal, isso é abrasão. Né? Isso não é faceta de desgaste provocada por parafunção. O desgaste entre os dentes, a abrasão da parafunção, ela é feita dente contra dente. Então você tem, as facetas elas coincidem. Você vai buscar a posição lá, você vai ver uma faceta lá, como é que esse cara está desgastando isso, gente? Esse dente está desgastado nesse lugar aqui, aí você vai testando assim, as possibilidades excêntricas também da mandíbula, aí daqui a pouco você vê, opa, esse canino pega na lateral desse premolar certinho, um encaixa no outro perfeito. Né? São facetas que se encaixam, que se casam. Essas são as facetas parafuncionais. Okay? A abrasão não. A abrasão é um desgaste generalizado provocado por agentes abrasivos, como a erosão ácida também. Não é? A erosão ácida ela desgasta o esmalte, desgasta o dente em áreas que não é possível ter contato. Né? Toda a palatina da bateria labial superior, paciente bulímico, né? Ou as vestibulares dos dentes, todas as vestibulares dos dentes do paciente que tem mania de chupar limão e bochechar com Coca-Cola, enfim. E cloro de piscina para nadadores profissionais, que é extremamente gera uma erosão violenta nos dentes, também no esmalte. Então, a gente tem que saber diferenciar, diagnosticar esses desgastes para poder não dizer, você tem bruxismo. Não tenho, o cara tem uma dieta ácida. Ok? Então, vamos tentar identificar. Isso, a erosão ácida, tá vendo? Ela tira, que chamavam de perimólise, né? Ela tira... Tá, ela vai dar certinho. Elas tiram aqui pedaços do dente em áreas que não é possível ter contato dentário, como essa cúspide aí. Da perimólise? A perimólise era o nome antigo da erosão ácida, né? Que eles chamavam de perimólise. Então, o Antônio Carlos Cardoso, ele tem um livro chamado Erosão Ácida. E esse livro, nesse livro, eu não vou poder me estender muito, mas ele faz o comparativo, né, entre o bruxismo e a erosão. O que um tem e o que o outro não tem. Então, no diagnóstico, você vê que um é químico, o outro é mecânico, né, e um dói, o outro não dói. Enfim, por aí vai. As facetas coincidem, os outros não. Por exemplo, a erosão ácida, não sei se vocês já viram um paciente que tem amálgama. Às vezes tem erosão ácida, o amálgama fica e o dente vai. O amálgama fica como se fosse uma torre, assim. Né? Por quê? Porque não está sendo desgastado por atrito, está sendo desgastado por erosão ácida. Ok? Esse paciente, por exemplo, é um paciente bulímico, tá vendo? Ó, ele acabou com o esmalte palatino de todos os dentes. Né? E ele ainda tinha bruxismo. Então, a pior associação que existe, clínica, é o paciente que tem erosão ácida, a dieta ácida, ou o pH ácido, ou uma qualidade de esmalte fraca, né? Um esmalte mais mole. Quem prepara muito dente, como é o meu caso, a gente vê muito isso. Né? O paciente, às vezes, você pega a broca, você entra... difícil, outro que você pega a broca... Isso também faz variar o grau de desgaste entre os pacientes. Né? E se o paciente tem hábitos, tipo, botar o dedo na garganta para vomitar, e aí realmente é extremamente... o suco gástrico é uma acidez absurda e aquilo detona com tudo mesmo. Agora, quando associa a fome com a vontade de comer, que é o paciente que tem
que tenha o bruxismo e a erosão ácida associada, aí o desgaste é galopante e a pessoa realmente é aquela que se destrói muito mais rápido. Pode perguntar. O refluxo, não, olha, refluxo, pH de saliva mais ácido, o ato de vomitar mesmo constantemente, que é o caso da bulimia, tudo isso são agentes extremamente ácidos que provocam esse desgaste dos dentes, acentuam o desgaste dos dentes. Não, aí o tratamento depois eu cito para você mais à frente. Então, ó, um paciente com dieta ácida e bruxismo associado, né? Esse paciente se destruiu inteiro. Então, essa boca, quando você vê uma boca como essa, você fala assim, poxa, olha aqui, ó, cuidado comigo. Cuidado comigo. Porque eu sei que eu olho isso aqui, eu posso fazer coroas sensacionais aqui, facetas feldispáticas e não sei o que mais, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu vou perder tudo. É aquela história, pode ficar tranquilo que você vai perder tudo. Porque é um paciente que, se ele destruiu o que a natureza fez, eu sempre parto desse princípio. A frase sempre é a mesma, em todos os cursos. Sempre tenha a humildade de perceber, como reabilitador, que nada do que você fizer, absolutamente nada vai ser melhor do que a natureza fez. Por melhor que você seja, né? Por mais perfeito que seja o seu trabalho, nunca ele vai ser igual ao que a natureza fez. Se eu estou diante de uma boca que foi destruída, quer dizer, o paciente se autodestruiu através da parafunção e destruiu o natural, você acha mesmo que qualquer coisa que eu faça artificial vai ser melhor do que ele tinha natural? Então, voltando mais uma vez na mesma tecla, não é o material, não é a técnica, não é o tipo de oclusão que você vai dar para o paciente. É você se proteger da parafunção, que é uma entidade que não tem a ver com a boca. Outro paciente, está vendo? A erosão ácida associada à parafunção, ó, é ralador de coco, paciente com 23 anos de idade. Bebia Coca-Cola, não bebia água, né? E tinha bruxismo. Tem uma técnica, eu uso uma técnica que eu reabilito esses pacientes todos com resina composta, todos, 100%. Aumento a dimensão vertical, reabilito todos os dentes com resina composta e depois, o que eu achar que eu posso modificar, ou por estética, ou por conveniência, por cerâmica, eu vou lá naquele setor e refaço. Mas, a princípio, eu não tenho o menor problema em restaurar esses pacientes. Desde que ele controle a dieta ácida dele e controle a parafunção, ele vai ficar feliz com um tratamento mais conservador e mais barato, e ele pode fazer esse tratamento muito bem feito e vai funcionar funcionalmente, ele vai ser maravilhoso com resina composta. Então, quando eu falo isso, não, mas eu faço tratamentos para durarem muitos anos. Beleza, faz um tratamento de cerâmica para durar muitos anos num paciente parafuncional, sem o controle da parafunção dele. É a cerâmica que vai fazer, porque eu garanto que a minha resina vai durar. Pode não durar esteticamente, ela pode pigmentar, ela pode perder o brilho, né? Ela pode um monte de coisa que a cerâmica tem de qualidade como material melhor, né? Características de estruturais melhores. Mas a durabilidade do trabalho, ela está diretamente relacionada a como aquele paciente usa aquele sistema. Se ele usa funcionalmente bem, não é um cara que come gelo, tritura bala Halls, se ele é um cara que funcionalmente ele é normal, e se ele não tem parafunção, aquilo vai durar. E você refaz a resina, retoca a resina, enfim, faz o que você achar melhor. Mas dizer que a resina não pode ser usada porque o paciente é bruxômano, isso é bobagem. É bobagem. Ok? E você vai deixar de tratar um paciente porque você só trabalha com cerâmica? Você é preenchido, é trabalhado com resina inicialmente, depois você define o que você quer fazer. Você já restabeleceu a dimensão vertical de oclusão desse paciente, já devolveu, já ganhou espaço para reabilitar ele outra vez, já redimensionou, isso tudo faz parte de um protocolo de análise oclusal e de início de tratamento, relação cêntrica, restabelecer DVO, todo aquele processo, reabilita ele, devolve a ele o que ele perdeu e depois define. Ah, não, eu quero transformar tudo em porcelana, beleza, não tem problema. Mas ele também, se quiser ficar assim, ele pode ficar assim, só com resina.
na boca inteira e vai funcionar bem também, desde que o controle tenha sido feito, né? Olha, outra paciente, esse caso é muito antigo, essa foto é escaneada de slide, esse caso tem 20 anos de acompanhamento. Essa paciente, ela tem a exostose, ela tem a erosão ácida e ela tem o bruxismo, só que ela não teve perda na dimensão vertical de oclusão, porque a bateria labial, por incrível que pareça, era rígida. Não tinha tido nada, nenhum desgaste. Eu acho que ela bochechava só com os dentes posteriores da Coca-Cola, porque ela não bebia água, ela só bebia Coca-Cola. E aí ela perdeu as superfícies oclusais dos dentes posteriores todos, ela tinha uma atresia, e a minha solução na época, que não existia há 20 anos atrás, não tinha esse recurso que a gente tem, nem adesivo e nem cerâmico, mas eu tinha um técnico muito bom na época, a gente fez umas overlays com cerâmica feldspática mesmo, e aplicadas em refratário, e eu fiz uma expansão ortodôntica nela, e nessa expansão posterior, sem alterar a guia anterior dela, eu ganhei um espacinho, né? Isso aqui era o desgaste dela, isso aqui é o fundo do sulco dela, tá vendo? E a gente fez essas overlays, eu ganhei esse espaço ortodonticamente, mantendo a guia, você vê que a região anterior era rígida, ponta do canino, tudo perfeito, e eu colei essas overlays nos dentes posteriores, devolvendo a estrutura anatômica que ela perdeu. Porém, isso aí está aí há 20 anos, por quê? Porque ela parou de beber Coca-Cola, e bochechar com Coca-Cola, e ela usa uma placa. E está aí, fazendo controle, todo ano vai ao consultório, está controlando, um detalhezinho aqui, um retoquezinho ali, tal, mas estruturalmente o trabalho está aí. O que faz o trabalho hoje em dia, gente, olha só, ninguém quer recall em consultório, ninguém quer paciente voltando toda hora, tua sala com paciente retornando para rever trabalho que você acabou de fazer, porque quebrou, porque caiu, porque deu problema. Então, o que faz isso não acontecer ou acontecer o mínimo possível? Conhecimento de função bom e conhecimento da parafunção também. Para você poder criar um planejamento que preserve tudo que você for fazer na boca daquele paciente, tanto funcionalmente quanto parafuncionalmente. Ó, outra paciente, essa paciente era nadadora master do Flamengo, nadava a vida inteira nadando, erosão ácida e bruxômana severa. Ela veio porque quebrou. Normalmente eles vêm porque quebram alguma coisa. E aí essa paciente foi tratada funcionalmente com fonomotricidade, que eu uso muito quando eu restabeleço dimensão vertical, ou quando eu fecho mordida em paciente com mordida aberta, que trabalha uma reprogramação neuromuscular dessa musculatura perioral. E essa paciente tem todos os dentes, gente. Isso aqui não é uma pessoa que botou uma dentadura na boca, ela continua com os dentes dela, e esse tratamento, 80% dele foi feito com resina composta. Foram 2 bloquinhos de Max, 3, e o resto tudo resina composta. Essa foto seguinte, ela está em transição ainda, tinha provisórios aqui, mas aqui a parte anterior já tinha sido reconstruída com resina. Lá atrás a dimensão já restabelecida com resina nesse lado e provisório no outro. E funcionalmente ela já numa situação muito melhor, tanto do trabalho muscular, da reprogramação neuromuscular, quanto do uso da placa, porque ela tinha que usar. E outro detalhe, um bochechinho, floretadinho, que ela levava quando ia nadar, saiu da piscina, bochecha, cospe. Ok? E não escova o dente, de preferência, por pelo menos umas 2, 3 horas. Esse é o protocolo para quem come alguma coisa ácida demais, né? Você fazer um bochecho e só escovar o dente 2, 3 horas depois. Outro paciente, ó, é paciente bruxômano, curva reversa anterior, beleza, vou fazer facetas e tal, inclusive a gente vê facetas assim longas, né? As pessoas alongam os dentes bastante, né? Fica parecendo uns coelhinhos assim. Não, eu quero meu dente longo, eu quero meu dente bem comprido e tal. Tudo bem, pode até ter, desde que tenha sido feito um estudo funcional e se tem realmente espaço para se fazer aquilo, porque senão você vai ter problema funcional, ou impedimento funcional, porque o dente está comprido demais, ou você não diagnosticou uma parafunção e ele arranca a faceta junto com um pedaço do dente, porque a faceta, a pessoa fala, não, mas a adesividade, né, André? André sabe, mestra nisso, né? Estou aqui honrado com a sua presença, mas a adesão hoje é uma coisa tão violenta, principalmente se a faceta foi colada sobre esmalte, que se o paciente parafuncional ele quebra a faceta, o que acontece é uma coisa horrível, porque quebra a faceta e quebra uma lasca do dente que entra para dentro da gengiva. Porque não quebra, a faceta não descola, ela traz o dente junto. Então é como se o dente abrisse.
entendeu? Fizesse uma coisa. E entra aquela lasca lá para dentro da gengiva. Gente, para corrigir isso, é desesperador. Imagina um paciente jovem, que você bota um monte de faceta, o cara chega lá, trinca, num paciente com 20 anos de idade, você tem que fazer uma correção periodontal, porque o troço foi lá para dentro da gengiva. Enfim, é um pepino, né? Para resolver. Então, isso tudo seria prevenido se você tivesse feito o diagnóstico parafuncional antes. Esse paciente, eu fiz todo ele com resina. Todo. E ele era um triturador. Esse caso tem 5 anos de acompanhamento. Essa foto são 5 anos depois do tratamento. Ele chegou nessa situação e saiu dessa situação. A situação dele era essa, de desgaste, muito pouca alteração de dimensão vertical, de oclusão. Não sei se vocês repararam que o padrão dele era um overbite acentuado, né? Era o padrão dele, oclusal. Né? Ele não ficou assim, porque esses dentes foram feitos através de medidas, né? Que a gente tem vários recursos diagnósticos para poder reconstruir a altura correta da coroa, e você tem um paciente que é perigosíssimo para o teu trabalho. Só é perigoso se o diagnóstico não foi feito precocemente. Ok? Porque é muito diferente um paciente desse ligar para você de Nova York e dizer assim, olha, aquela porcaria daquele dente que você fez para mim quebrou. Ou, Alexandre, fiz uma besteira, não usei a placa e quebrei meu dente. É bem diferente, né? O que vai acontecer com você depois dessa situação. Então, vamos lá. Então, está ele aí, bonitinho. Já fechando um pouco o nosso raciocínio, é muito pouco tempo para falar muita coisa. É uma palestra mais dinâmica, mais assim, informativa, imediata, rápida. Mas sobre implantes, eu tenho uma amiga minha chamada Carla Cassis, que ela fez um trabalho de uma monografia. E essa monografia, ela viu tudo que tinha saído na literatura mundial sobre oclusão sobre implantes. O que a gente faz hoje sobre implantes é basicamente aplicar para implantes o que a gente usa para dente, né? Você dá guia, se o cara perdeu o canino e era guia canina, aquele canino vai fazer a guia canina. Lembrando que guia é orientação de movimento, os dentes se aproximam, mas não se tocam. Então, quando eu pergunto assim, poxa, eu tenho um paciente bruxômano, um cara lutador de MMA e é um travador daquele brabo. Aí o cara leva um soco, o cara tem uma oclusão perfeita, só é apertador, mas tem uma oclusão perfeita, guia canina, bilateral, contatos, todos os dentes na boca, perfeito. Aí ele leva um soco, o canino dele voa longe, né? Cai dentro do bueiro, perdeu. Aí ele vai no teu consultório correndo desesperado, você coloca um implante ali. Não é? Osso integrou, bonitinho, bota a coroa do dente. O que você faz? Você transforma ele numa função em grupo para poder poupar esse canino, esse implante, que agora o canino dele é um implante, quer dizer, você tira esse canino, você deixa ele com contato mais leve, como a gente ouve um monte de gente falando dessa besteira, deixa o contato mais leve, que eu não sei como é que se consegue fazer isso, né, clinicamente, ou você joga um pré-molar junto com esse implante fazendo a guia. Obviamente, eu não vou perguntar, porque eu pergunto isso sempre para brincar com as turmas, mas obviamente que ele vai funcionar como um canino. Se o padrão desse paciente era guia canino, o canino eu coloquei ele ali, ele vai continuar funcionando como canino. Por quê? Porque funcionalmente, dente não toca em dente. Eu não roço meu dente quando eu estou comendo. Eu não roço meu dente quando eu estou falando. Eu só toco o meu dente suavemente no final da deglutição e ponto, que é como piscar o olho. A gente deglute 2.500 vezes por dia e pisca o olho 2.500 vezes, só que você nem se toca que você está piscando. Esse é o toque funcional. Agora, se eu sei que esse paciente é um paciente apertador, rangedor, ele tem que usar uma placa, porque independente do que ele for fazer, ele vai destruir o implante, vai destruir o dente, vai destruir tudo. Então não é o tipo de oclusão que eu vou dar que vai proteger ele do bruxismo, esse implante. Por quê? Porque ele vai começar a roçar, ele vai desgastar e vai chegar nele. Um dia ele chega lá. É a mesma coisa que aquela bobagem absurda das pessoas que dizem assim, olha só, o contato do implante ele tem que ser levemente menor do que o do dente, porque se o cara apertar, o dente tem gonfose, o dente entra e o implante fica. Aí você deixa o contato dele levemente. O que é isso clinicamente? Alguém pode me explicar? Eu não sei.
Eu não sei o que é levemente, mas para mim, ou eu tenho um contato, ou eu não tenho contato. Equilibrado, né? Um contato que não é um contato excessivo. Eu tenho contatos distribuídos entre dentes e implantes. Ah, mas e se ele apertar, o implante vai sofrer? Vai, por isso que ele vai usar uma placa, porque aí o implante dele não vai sofrer. Ah, não, então eu deixo em infraoclusão o implante. Sim, aí o dente superior não obstrui. Aí você vai ficar desgastando a vida inteira para manter esse implante em infraoclusão? Quer dizer, esse é o raciocínio? É o mesmo raciocínio do material. Né? Eu estou achando que o meu ajuste oclusal vai proteger o meu implante. Ou o tipo de oclusão que eu vou dar nele vai proteger ele. Não vai. Esqueçam, porque não vai. Ok? Porque à noite, na hora que ele fizer assim, ó, ele vai em cima do teu implante lá, ó. A mandíbula dele vai lá para cima do implante e vai ficar em cima dele lá assim, ó. Ele não está assim, dormindo assim, ocluindo perfeitamente. Né? Então esquece isso. Então, só para lembrar que dente contra dente, eu tenho 20 micras de percepção sensorial. Dente contra implante, eu tenho 48. Já muda, já dobra a dificuldade de percepção pelo sistema neuromuscular. Implante contra implante, 64. 3 vezes menos capacidade de perceber do que dente contra dente. E dente contra overdente, 108. Quer dizer, por isso que as pessoas, às vezes, quando saem de uma dentadura para uma overdente, para um protocolo fixo, elas arrebentam o dente. Eu não sei se já aconteceu. Comigo aconteceu várias vezes. Né? Coloca o cara, arranca os dentes anteriores. Por quê? Porque ele não tem controle daquela força ainda. O sistema ainda não entendeu, porque ele fazia muita força para mastigar com uma dentadura. E a questão da dinâmica muscular é uma memória. Você tem uma memória, como se fosse um computador. Então, você dá um boot no sistema, joga um troço completamente diferente, uma estrutura de força completamente diferente, ele não entende aquilo, e se ele for bruxômano, ele vai com tudo em cima do teu protocolo. Então, existem formas de você conduzir isso clinicamente, que não cabe aqui, mas assim, é importante saber isso, ó, saber que a percepção dele, ela é, sei lá, 5 vezes menor do que de dente contra dente. A informação de propriocepção. E qual é o tratamento para o bruxismo, afinal? Né? Existe um tratamento? Não, existe controle. Existe controle, existe diagnóstico e existe controle. Informação ao paciente. Chegar para o paciente e dizer assim, olha, dá uma aula para ele, bota lá na televisão, mostra casos semelhantes, mostra a importância da conscientização dele, mostra a boca, porque muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, né, de que tem, porque é à noite, dormindo, né? Ou o parceiro chega com ele e fala, olha, ele range, que é a única forma que você tem certeza realmente que a pessoa range é o parceiro, né? O parceiro fala, olha, ele range. Ou é isso, ou a pessoa vai dizer, não, mas eu ronco, eu durmo de boca aberta, né? Eu durmo de boca aberta. Só que aí você explica, olha só, você pode roncar, você pode ter apneia, você pode dormir de boca aberta, você pode falar dormindo, mas isso é num momento do seu sono que acontece. Você vai apertar com 450 kg, ou ranger, ou apertar, e depois você volta a roncar. De novo. Então não é a noite inteira, são episódios. E a pessoa não entende isso. Não, mas eu durmo de boca aberta, eu respiro pela boca, e vem milhões de desculpas para dizer que não tem. E você vai bater o pé firme e só vai tratar esse paciente a partir do momento em que ele aceitar que tem e se comprometer com você e entender que se ele não usar uma placa, ele vai perder tudo que você fizer. Simples assim. Não é? Então, você está gastando uma grana aqui comigo, né? Você está com a boca toda destruída assim, ó, igual a esse, igual a esse, igual aquele. Está aqui, ó, estou te mostrando os trabalhos, estou te mostrando tudo. Se você não seguir esse protocolo de uso da placa, você vai perder o seu trabalho. Não é? Essa é uma questão de convencimento, de você ter convicção de que aquilo é o correto a ser feito. Né? Se chegar... E outra coisa, resumindo sobre a placa, não adianta você fazer um trabalho inteiro no paciente e no final chegar, olha aqui, uma placa para você. Se você fizer assim, ele não vai usar. Como é que você tem que fazer? Existem placas transitórias. O cara começou o tratamento, chegou no meu consultório, já identifiquei que ele tem esse problema, placa provisória nele.
placa durante os provisórios, o uso dos provisórios. Vai trabalhando essa placa durante os provisórios. Por quê? Porque quando chegar no final, ele vai chegar para você, e agora, vai fazer minha placa definitiva? Se não usou durante todo o tratamento, e você chegar no final, olha, uma plaquinha para você, ele vai botar no bolso e nunca vai usar. Nunca vai usar. Então, a placa ela vai desde o início do tratamento até o final do tratamento. Ok? Porque os pacientes comem a placa. Os pacientes que são severos, eles vêm com a placa arrebentada, furada, destruída. Mas é melhor ele estar fazendo aquilo na placa do que estar fazendo aquilo nas articulações, no músculo, no dente, nos seus trabalhos estéticos. Né? Então, a placa ainda é a nossa defesa. Não é tratamento. Como o Botox também não é tratamento. Ok? O Botox, ele está agindo no efeito, não na causa. Sempre pense nisso. Eu fiz o curso, fiz o credenciamento, achei fantástico e volto a dizer para vocês, ele atua no efeito. E ainda não existe um estudo longitudinal em uso de Botox na musculatura elevadora, na musculatura de potência, e o Botox ele enfraquece a musculatura, com o uso prolongado. Então, existe um protocolo inicial de 1 ano, aplica 6 meses, reduz a assimetria facial, cefaleia tensional, perfeito, funciona e tal. Mas não digam que aquilo é tratamento para bruxismo, pelo amor de Deus, porque bruxismo está lá no sistema nervoso central, não é no músculo, nem no dente, nem na sua oclusão. Então, vamos entender o que é, com quem que a gente está lidando, para a gente não fazer bobagem, ok? Então tá aí, ó, vai comendo, ó, esse paciente, olha o que ele fez na placa dele. Você acha que isso aqui é tratamento? Essa placa está tratando o bruxismo dele? Não. Agora, tem pacientes que eu faço essa placa e que eram severos e que deixam de fazer. Aí você fala, puxa, curei o bruxismo. Não, não curei. Talvez naquele caso eu dei uma informação proprioceptiva para ele que foi assimilada pelo sistema de uma forma que inibiu. Mas não tem trabalho provando isso. Que placa faz bruxismo, curar bruxismo. Ok? O normal que você vê é isso aqui. Ok? Um ou outro vem com a placa, e eu sei que está usando também, porque pode vir com a placa intacta e mentir, né? Falar assim, olha aqui, você está usando essa placa? Né? Mas os meus eu sei que usam, porque você vê que a placa está suja, encardida, tem um tártarozinho, quer dizer, o cara está usando. Né? E não está assim, tá vendo? Ó, esse aqui fez isso na placa. Olha só o que ele fez, ele imprimiu... Ele imprimiu, isso aqui é o espaço interproximal dele, que ele conseguiu imprimir no tronco. Entendeu? Então veja bem com que força a gente está lidando aí. Se esse paciente que usa essa daqui não estivesse usando, a bateria labial anterior já tinha ido para o espaço sideral há muito tempo. Aquelas facetas que foram feitas aqui em cima, imagina, isso aqui, de noite, em cima das facetas, não aguenta, gente, não foi feito para isso. Né? Então, o que a gente tem como resumo? Ó, melhorar a qualidade do sono, que é fundamental. Então, o meu protocolo é um paciente moderado e severo ir fazer um tratamento do sono. Quer dizer, eu indico um neurologista que trabalha com sono, eu indico 2, ele vai lá, faz a polissonografia, faz uma avaliação e faz um acompanhamento, tentando fazer uma higiene do sono, melhorar a qualidade dele, de reduzir estresse e ansiedade, enfim, coisas que são impossíveis da gente fazer na realidade, mas a gente pede ao paciente para ele fazer. Já que a gente não consegue, a gente pede para o paciente fazer. Né? A gente aperta à noite e deixa o paciente tranquilo. E determinadas drogas, alertar ele sobre determinadas drogas, como a gente viu, que podem estar estimulando. Né? E a plaquinha, não tem outro jeito, ainda é isso. Né? Mas eu garanto a vocês que, em breve, vem um medicamento específico que vai resolver e vai livrar o paciente que é placa dependente. É por aí que vem, através de um mediador químico. Né? Tratamento para criança, né, que a gente vê muita criança hoje também muito desgastada. O que é o bruxismo para criança? É quando você tem o dente permanente com faceta de desgaste. Se você tem uma criança que já tem primeiros molares e o primeiro molar está desgastado, por favor, tome uma atitude. E normalmente é o ortodontista que vai ter que fazer esse protetor, porque a criança está crescendo, você não pode ferulizar os dentes com uma placa rígida, então você trata isso ortodonticamente, tentando controlar. Ou a criança também que não tem dente permanente ainda e que os tecidos já estão desgastados no equador protético. Isso tudo está relacionado à agenda das crianças também, né? Criança que tem agenda pior que de executivo, de Wall Street. Né? É uma loucura e aí a criança entra numa neurose lá e pode ser que desenvolva isso também. Então,
só um detalhe para finalizar, placas oclusais são contraindicadas para pacientes portadores de apneia. Então, quando eu faço a pesquisa do sono, eu já faço para saber se eu posso colocar uma placa de Michigan nesse paciente, que a placa é uma só, para tratamento de DTM ou para bruxismo, é a placa de Michigan. Não inventem de botar nada diferente disso, porque placa que tem estudo de quase 40 anos, longitudinal, é a placa tradicional, que é a placa com a guia anterior, os contatos bilaterais posteriores, aquela placa normal. Eu vejo cada placa do arco da velha, né? E ela é contraindicada para o paciente que tem apneia moderada ou grave. Ela pode matar até esse paciente, porque ela bota a mandíbula de noite, escorrega, ela vai mais para trás ainda. Então, esse paciente, o paciente que tem apneia, ele tem que usar o CPAP, que é o padrão ouro de tratamento, ou um aparelho para ronco e apneia, intraoral, se ele não quiser o CPAP, que aí já faz um 2 em 1 ali mais ou menos. Ou ele pode usar, se ele faz o bruxismo, mesmo usando o CPAP, ele usa a placa e o CPAP. Ok? Esse é o protocolo para o paciente que tem apneia grave ou moderada. Para finalizar, eu gosto dessa frase aqui do Einstein, que ele diz que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original, que isso para mim é o diagnóstico. A partir do momento que você viu isso que eu mostrei aqui, nunca mais você vai deixar de ver isso na boca do seu paciente. Eu espero que, apesar de ser uma coisa que é difícil para os temas que eu abordo em aula se falar tão rápido, mas eu acho que eu consegui fazer um apanhado para vocês correrem atrás agora da informação.